Espiritismo vendo palestras, vendo vídeos na internet, vendo entrevistas, porque eu não aprendo nenhuma ciência assim. Ninguém se torna especialista em física, química, biologia, medicina, arquitetura, engenharia, seja o que for. Ninguém se torna um especialista, um profundo conhecedor de uma ciência dessa maneira. Ninguém chega na sala de aula ou ou chama um especialista em determinada ciência e fica fazendo perguntas ao acaso para ele. Perguntas de momento, como ele diz, a queima-roupa. Eu estou ali na discussão da hora, me vem uma pergunta, eu pergunto. E aí eu acho que entrevistando o especialista, ele vai ter condição de fundamentar bem aquela teoria. Então, por mais séria que seja o assunto, a teoria, eu não vou conseguir aprender essa teoria de maneira completa e satisfatória se for assim. Então, eu não posso aprender espiritismo com pinga-fogo, onde as pessoas vêm e fazem perguntas e aí aquele estudioso daquela teoria, ele fala, dá uma resposta. Não é assim que se aprende. Não é assim que se aprende, lançando perguntas extravagantes, perguntas ao acaso. Não é através de uma entrevista de perguntas e respostas que eu aprendo uma teoria. Porque eu preciso, a gente vai ver, como eu já li aqui, mas nós vamos conversar melhor, eu preciso de mais que isso. Eu preciso de mais que isso. E ele segue explicando. Ademais, sucede frequentemente que, por complexa uma questão para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Esse é o grande problema. Se eu sento com uma pessoa que é leiga em espiritismo e ela fica me fazendo pergunta, eu não consigo dar uma resposta satisfatória para ela, porque para eu responder determinadas questões, eu preciso antes resolver questões preliminares, complementares. Eu tenho que construir determinados argumentos aqui para chegar aqui. Então a pessoa chega, me faz várias perguntas ao acaso, falando sobre diversos pontos genéricos de toda aquela ciência. Eu não consigo explicar bem para ela, através desse método, e ela diz, bom, o espiritismo é uma bobagem, o espiritismo não é sério, esse professor ou esse expositor, ele não é sério, ele não é bom porque ele não conseguiu responder tudo satisfatoriamente. É um erro a gente proceder assim. E veja, vou repetir de novo, isso não serve somente para o espiritismo, serve para qualquer ciência. Imagina que a gente chegasse no primeiro semestre de uma universidade, pegasse um professor especialista no assunto e começasse a fazer perguntas, e se em um semestre ele não respondesse o que ele precisa de 8 ou 10, eu julgasse que aquela ciência é uma bobagem, é equivocada, ou que aquele professor é ruim. Veja, não tem sentido, porque ele precisa de tempo, método, ele precisa construir o conhecimento, e a crença é uma construção. E, infelizmente, a gente se acostumou no século XX com estudos do espiritismo assim. É muito comum, durante o século XX, terem surgido aquelas figuras espíritas famosas que explicavam o espiritismo ou por palestra ou por entrevistas. E as pessoas deixavam de estudar as 23 obras de Kardec e passavam a se tornar espíritas que seguem um palestrante. A gente sabe que o movimento espírita no século XX se tornou assim. Os espíritas se formaram assim, não estudando a fundo as 23 obras de Kardec, mas aprendendo com palestrantes, ou vendo entrevistas de palestrantes. Então, tem um palestrante, ele fala sobre um assunto, depois o auditório
faz perguntas e as pessoas construíram a sua crença espírita assim. Óbvio que elas construíram uma crença espírita frágil, incompleta, equivocada. Porque não é assim que se aprende. Veja, algumas pessoas podem estar dizendo, bom, mas então você está dizendo que é contra entrevistas, contra palestras? Evidentemente que a gente não pode raciocinar assim. Senão seria até uma contradição com o próprio projeto do Kardec Tudo. O que nós estamos demonstrando é, e a gente já deixou isso bem claro, não pense que você vai aprender espiritismo ou fundamentar a ciência espírita vendo as nossas palestras. Esse é o equívoco que os palestrantes não diziam durante o século XX, até porque também não sabiam. Se aprendeu o espiritismo através de palestras públicas no século XX. As casas espíritas transformaram isso em algo que marca o movimento espírita. Hoje, qualquer casa espírita tem a palestra pública. Só que se eu não explico para as pessoas qual é a função daquela palestra, ou as limitações dela, esse é o erro. Então, por exemplo, o Kardec Tube ele criou um projeto para ajudar as pessoas, ou incentivar, aguçar as pessoas que estudem de maneira profunda as 23 obras. Tanto que a gente disse isso no estudo passado. Se você está trocando o estudo das 23 obras para ficar nos assistindo, é um erro. Estamos repetindo de novo. Então, as nossas palestras servem para ajudar, mas você precisa ir estudar por si mesmo e também com um grupo, se possível, as obras de Kardec, as 23 obras. Não somente ficando com os palestrantes. Até porque a gente caiu num outro erro. Mesmo que o palestrante fosse bom e correto, que não é o caso, infelizmente, da maioria dos nossos palestrantes, a maioria dos nossos palestrantes são ruins no sentido de que não entendem e não estudaram o espiritismo. Podem ser pessoas boas e são bem intencionadas, dedicadas, mas não estudaram o direito do espiritismo. Então a gente muitas vezes aprendeu o espiritismo, na verdade a gente aprendeu as ideias do palestrante, achando que era a ideia do espiritismo. Isso foi muito comum no movimento espírita. Mas mesmo que o palestrante fosse fiel à obra espírita, não dissesse, misturasse com as suas opiniões pessoais, também é um erro eu ficar querendo aprender espiritismo com ele. Aliás, eu explico para as pessoas que nos procuram nos comentários dos nossos vídeos, nos chamam no direct, nos chamam no privado, que a gente sempre diz isso, que todas as respostas que a gente dá ali, elas vão ser sempre respostas incompletas. Sempre respostas incompletas. Por quê? Porque eu não posso aprender espiritismo assim. A pessoa me faz uma pergunta, eu vou lá e respondo. Aí a pessoa me faz outra pergunta, eu vou lá e respondo. Não é assim que se aprende uma ciência. Então a gente sempre diz, você tem que ler. Mas como a gente se acostumou mal, a gente viciou nos palestrantes respondem tudo. E a gente sabe que há aos montes os palestrantes que respondem tudo, que querem ensinar espiritismo através desse método que Kardec está dizendo aqui que não é o melhor método. Porque é incompleto, porque falta esclarecer vários pontos. Quando a gente pega alguém, por exemplo, muitas vezes quando a gente disse para muitas pessoas no Kardec Tube, pessoas que nos procuravam, nos faziam questionamentos nos comentários dos vídeos, a gente dizia, olha, você vai ter que estudar as 23 obras. A pessoa dizia assim, esse palestrante é ruim, ele não tem conhecimento. Eu vou lá com aquele que responde tudo, ele é bom. Mas é um equívoco, a pessoa não entendeu que a gente disse que não é possível, justamente porque a gente sabe com Kardec que é uma ilusão a gente achar que vai aprender espiritismo através de perguntas e respostas. Não vai. É muito limitado aprender espiritismo assim. Eu preciso ir para as 23 obras, eu preciso estudar, preciso aprofundar. E a palestra ela é limitadora sempre. Sempre limitadora. Exatamente o que nós estamos fazendo aqui. É sempre limitado. É por isso que a pessoa diz, mas você não consegue. Eu vi a palestra do fulano, não me satisfez, mas não vai satisfazer mesmo. Eu já estou dizendo antes.
Porque você vai ter que aprofundar as 23 obras. Porque não